Quinta questão. Encontre o potencial Vxy associado ao sistema bidimensional abaixo. Bom, inicialmente nós temos que esse sistema, para x igual a zero, o potencial é nulo. Para y igual a zero, o potencial é nulo. Para y igual a A, o potencial é nulo. E para x igual a B, o potencial tem valor constante de V0. Como o problema tem simetria retangular, nós aplicamos a equação de Laplace em coordenadas retangulares e obtemos a relação 1. Bom, a segunda derivada de V em relação a Z, ela é nula porque o problema ele não tem configuração em relação a Z. Inicialmente, nós definimos que o produto fxg de y é igual à tensão V de xy. Por quê? Nós queremos resolver esse problema aplicando o método de separação de variáveis. Para isso, nós supomos que a tensão Vxy, que a função genérica Vxy, é igual ao produto de funções de uma variável, cujo produto entre elas determina o comportamento da função multivariável. Por isso, nós supomos esse item 2 aqui, que é relativo ao método de separação de variáveis. Aqui nós aplicamos essas condições de contorno, V de 0y, que é o produto de f0g de y. Logo, como queremos que a função ela não seja identicamente nula para todo o domínio, o g de y tem que ser diferente de zero. Logo, o f de 0 é zero, e de forma análoga acontece para as demais condições de contorno. Por exemplo, fxg de A é igual a zero. Como queremos que f de x não seja identicamente nulo, portanto, g de A é igual a zero. De forma análoga, f de x, g de 0 é igual a zero, logo g de 0 é igual a zero. Bom, substituindo 2 em 1, nós aplicamos as operações relativas, oriundas em f duas linhas de x, g de y, mais f de x, g duas linhas de y é igual a zero. Logo, nós obtemos que f duas linhas de x sobre f de x é igual a menos g duas linhas de y, g de y, igual a uma constante lambda, uma constante genérica. É aqui que é a ideia do método de separação de variáveis. É eu pegar essa equação diferencial parcial e conseguir desmembrá-la em equações diferenciais ordinárias, cujos métodos são métodos clássicos de resolução dessas equações lineares. Portanto, o lambda, a priori, ele pode assumir um valor genérico na reta real. Bom, inicialmente, vamos supor o caso de lambda ser nulo. Nós vamos obter que f duas linhas de x igual a zero e g duas linhas de y igual a zero. Resolvendo esses sistemas de EDO, nós temos que f de x é a1 de x mais b1 e g de y é igual a 2y mais b2. Aplicando as condições de contorno para essas funções obtidas, nós temos que f de 0 igual a b1, que é igual a zero. Logo, o f de x seria igual a 1 de x. Aplicando as mesmas condições de contorno relativas ao y, g de 0 é igual a b2, que seria igual a zero. E g de a seria igual a A1 de a igual a zero. Só que o a ele é diferente de zero. Portanto, o A2 teria que ser zero. Então, o A2 e o B2 teriam que ser nulos. Se A2 e B2 são nulos, então g de y seria identicamente nulo em todo o domínio. Logo, para lambda igual a zero, essa solução não é conveniente. Então, vamos analisar para lambda positivo. Para utilizar um lambda positivo, basta eu escrever que esse lambda seja igual a um alfa ao quadrado. Porque o alfa, sendo real, o alfa ao quadrado sempre vai ser positivo, contanto que o alfa seja diferente de zero. Tá. F duas linhas de x menos alfa ao quadrado, f de x igual a zero, e g duas linhas de y mais alfa ao quadrado, g de y igual a zero. Logo, nós temos que f duas linhas de x menos alfa ao quadrado, f de x igual a zero, é igual, resolvendo essa EDO, é igual a f de x, o f de x é igual a C1 cosseno hiperbólico de alfa de x mais C2 seno hiperbólico de alfa de x. Essas funções hiperbólicas elas são oriundas da resolução dessa equação quando as raízes da equação recorrente dela são reais
São números reais que são dados por menos R mais ou menos R, onde R ele é maior que zero. Quando isso acontece, a sua solução é dada por meio de funções, pode ser escrita em termos de funções hiperbólicas para sintetizar. Foi o que foi utilizado aqui. Bom, na segunda equação, nós temos que as raízes da equação recorrente, né, da equação característica dessa EDO, né, elas são raízes complexas. Portanto, nós podemos escrever a sua solução como sendo uma combinação linear de cosseno e seno. Foi escrito aqui. A1 cosseno de αy mais A2 seno de αy. Aplicando as condições de contorno, nós temos que g de zero igual a A1 de zero, igual a 1, que é igual a zero. G de A2 seno de αa igual a zero. Portanto, o αa ele pode ser igual a nπ. Na verdade, ele é igual a nπ. Então, alfa é igual a nπ por A, onde n é um inteiro. Né? Bom, aplicando a condição de contorno para f de zero seria igual a C1 cosseno hiperbólico de zero mais C2 seno hiperbólico de zero, igual a C1. Isso aqui é igual a C1 porque o seno hiperbólico de zero é zero e cosseno hiperbólico de zero é 1. Logo, f de zero é igual a C1, que é igual a zero. Portanto, nós teríamos que um f de n genérico seria igual a C2 seno hiperbólico de nπx por A e Gn de y seria o A2 seno de nπy por A. Logo, o produto V de n, xy, é o produto desse f de n com esse g de n. Ou seja, nós vamos utilizar o princípio da superposição, que vamos escrever a função v de xy como sendo uma combinação desses parâmetros. É isso que é o chamado princípio da superposição no âmbito da resolução dessas equações diferenciais oriundas da equação de Laplace. Logo, v de xy é igual ao somatório de n igual a 1 a infinito a nv de xy, onde vnx de y é igual a cn, seno hiperbólico de npx por A, seno de npy por A. Logo, substituindo esse produto aqui, onde Cn e n são constantes genéricas a serem definidas. Como Vb de y é igual a V0, vamos substituir esse parâmetro aqui. Vb de y é igual ao somatório de n igual a 1 infinito a n seno hiperbólico de npb sobre A, seno de npy por A. Portanto, escrevendo esse an seno hiperbólico de npb por A, vamos chamá-lo de Cn, que é um coeficiente genérico. Então, vamos ter que V0, né, é igual ao somatório de n igual a 1 a infinito, C de n seno de npy por A. Logo, analisando essa relação obtida e multiplicando ela por seno de npy por A, exatamente para nós fazermos a análise, né, em termos de série de Fourier, nós temos que V0 seno de npy por A é igual ao somatório de n igual a 1 a infinito, de C de n seno de npy por A, seno de npy por A. Como V0 seno de npy por A é igual a esse somatório, nós podemos fazer a integração em relação ao domínio y, que ele varia de 0 até A. Logo, integrando de 0 até A, V0 seno npy por A dy, né, é igual a integral desse somatório aqui. Logo, aplicando o somatório em cada parte, aplicando a integração em cada parte desse somatório, nós temos que o lado esquerdo é igual ao somatório de n igual a 1 infinito, C de n, da integral de 0 a A do produto desses senos. Só que, analisando, nós obtemos que isso daqui só vai ser conveniente quando m for igual a n, que é o produto de seno ao quadrado, pois se m for diferente de n, o produto desses senos nesse intervalo, ele é nulo. Portanto, para n diferente de m, ambos n e m sendo inteiros, vai ser zero. Logo, para m igual a n, nós temos que 0 até A, V0 seno de nπy por A dy é igual a Cn integral de 0 até A, seno quadrado nπy por A dy. Onde eu chamei m e n sendo m igual a n. Logo, integral de 0 até A
V0 seno de NπY por A dy é igual a Cn, integral de 0 até A. Agora, escrevendo esse seno quadrado, o cosseno do arco duplo, é 1 menos cosseno de 2nπy por A por 2. Resolvendo essa integração, nós temos que o Cn ele é igual a 2 vezes a integral de 0 até A de V0 seno de NπY por A dy. Aplicando a integração do lado esquerdo, né, nós vamos obter que a integral de 0 até A de V0 seno de NπY por A dy é V0A dividido por Nπ vezes 1 menos 1 elevado a N. Portanto, substituindo esses valores, né, obtemos que o Cn ele é igual a 2V0A por Nπ vezes 1 menos 1 elevado a N. Só que, como Cn é igual a N vezes seno hiperbólico de NπB por A, nós temos que o AN é igual a 2V0A vezes 1 menos 1 elevado a N dividido por Nπ seno hiperbólico de NπB por A. Só que como V de xy é igual a esse somatório de n igual a 1 infinito, de AN seno hiperbólico de Npx por A vezes seno de Npy por A, substituindo esses parâmetros, nós obtemos que, substituindo o parâmetro AN mais especificamente, portanto, verificamos que V de xy é igual a 2V0A dividido por π vezes o somatório de n igual a 1 infinito de 1 menos 1 elevado a N dividido por N seno hiperbólico NpB por A vezes o produto de seno hiperbólico de Npx por A vezes seno de Npy por A. Portanto, essa expressão V de xy é a que descreve o comportamento do potencial elétrico naquele domínio retangular. Obrigado.